caros alunos, conforme combinado, esse vídeo abordará a parte de provas orais. Vou seguir a ordem de como se dá a produção da prova oral na audiência una, conforme a reforma de 2008. Já fizemos as considerações da dinâmica da audiência, inclusive abordando quanto à utilização da videoconferência para inquirição de testemunhas e, igualmente, de acusados, pontuando a diferença entre uma situação e outra. E também fizemos a abordagem a respeito da forma de documentação de toda a audiência, que há de ser pelo sistema audiovisual. Partindo para as provas específicas orais, com a documentação por meio do sistema audiovisual, agora sim, no nosso sistema, passamos a ter em sua verdadeira essência o princípio da oralidade. Anteriormente, na forma tradicional de documentação dessas provas, a oralidade se restringia apenas à forma de obtenção da prova, mas a sua existência como prova em si se dava com base no que estava escrito. Então, por mais que se dissesse que era uma prova oral, mas ela valia pelo que estava reproduzido na forma escrita no processo. Mas agora não, como nós temos a possibilidade de documentar no processo pela forma audiovisual, ou seja, gravando o som e imagem, agora nós possuímos propriamente o princípio da oralidade. E pelo artigo 400 do Código de Processo Penal, a primeira pessoa a ser ouvida na audiência é o ofendido ou a vítima. O código ele trata a vítima como uma prova, como objeto de prova. Embora que agora tenha se dado uma maior atenção ao princípio da justiça restaurativa, de atender os interesses da vítima ofendida no processo, mas ainda está, pelo menos topograficamente, no nosso sistema, a vítima na qualidade de prova. Essa prova corresponde às declarações dadas pela própria pessoa ofendida pela ação criminosa, naturalmente em razão do interesse, não deixa de ser o interessado no processo. O ofendido, essas palavras dele devem ser recebidas com comedimento. E tanto é que o Código não estabelece, ao contrário do que vamos ver em relação às testemunhas, a obrigatoriedade ou de ele assumir o compromisso de dizer a verdade. Seria, até certo ponto, uma violência em relação à vítima, caso normativamente houvesse uma norma exigindo que a vítima assumisse o compromisso de dizer a verdade, sob pena de incidir em algum tipo de sanção de ordem criminal, como ocorre em relação à testemunha. O Código também ainda, como tratou a vítima na qualidade de prova, estabelece a obrigatoriedade do seu depoimento. Às vezes a vítima se sente tão agredida com o comparecimento em juízo
reviver todo o trauma do drama pelo qual ela passou em razão da violência que tem eventualmente sofrido, ela não tem ânimo de prestar as declarações. E no meu entendimento, isso deveria ser respeitado, não deveria haver a obrigatoriedade em si para o comparecimento da vítima prestar o depoimento. Mas tal como está no nosso ordenamento jurídico, a vítima é obrigada a comparecer, embora não assuma o compromisso de dizer a verdade. Desde a redação originária não há uma explicitação de como é que se deve fazer as indagações à vítima. O código ele trata diferentemente a forma de obtenção do depoimento da testemunha e como deve ser colhido o interrogatório do acusado, e traça as normas específicas. Porém, em relação à vítima, silencia a esse respeito. Há quem entenda que deve ser aplicada a mesma disciplina relativa à testemunha, e uma outra corrente que, em rigor, a vítima não pode ficar à mercê ou ser tratada da mesma forma como a testemunha. E aí a solução teria o juiz adotar a mesma orientação, mesmo procedimento estabelecido no Código de Processo Penal em relação ao acusado, ou seja, não haveria o contraditório propriamente dito, as perguntas deveriam ser feitas pelo juiz diretamente e não pelas partes, porém as partes teriam a possibilidade de complementar com eventuais perguntas em bloco que tenham interesse para o esclarecimento dos fatos. Me filio a essa segunda corrente, no sentido de que, quanto ao colhimento das declarações da vítima, deve ser adotada a mesma sistemática referente aos acusados. O valor da prova originada das declarações da vítima, ele naturalmente, em razão de todo o envolvimento que o ofendido tem em relação aos fatos, a antipatia, ou às vezes mesmo um sentimento de vingança em relação ao agressor, elas são tanto quanto relativizadas. Porém, há determinados crimes em que a palavra da vítima, ela às vezes é a única existente, como via de regra ocorre nos crimes de abuso sexual, estupro, por exemplo, que é um crime que, via de regra, praticado em um local ermo, no qual só estão agressor e vítima. E aí essas palavras, essas declarações da vítima são potencializadas, sem embargo, óbvio, de outras provas coletadas na investigação dos fatos. Então a pericial aí vai ser bastante relevante. Mas a despeito desse aspecto de a vítima ou ofendido, nas suas declarações, ela ter, em razão de ter sido a pessoa que foi agredida, de não ter tanto compromisso em dizer a verdade, que pode estar levada por um sentimento de vingança e omitir determinadas circunstâncias, ou mesmo acrescentar outras indevidamente, mas a despeito desse aspecto, que pode conduzir a um depoimento que não seja verdadeiro, mas também, mesmo pelo fato de ela ser a vítima, isso pode comprometer até uma avaliação mais isenta, mais serena a respeito dos fatos. Por exemplo, a vítima
para ela estimar o tempo da ação criminosa, no caso de um roubo e que a pessoa tem invadido a residência da vítima, ela tem a tendência de estimar um lapso temporal bem superior àquele que efetivamente se deu. Diante das condições adversas, isso é muito natural que venha ocorrer. Então, o cálculo do tempo ou da distância pode, mesmo não havendo interesse algum da vítima ofendido em faltar com a verdade, isso pode ser bastante comprometido. Então, nada obstante, o nosso sistema trata como prova, tem o mesmo valor, como já comentamos, todas as provas possuem valor relativo, cabe ao juiz averiguar no caso concreto e ponderá-las e verificar qual o valor há de ser conferido, mas a despeito de tudo isso, ainda há uma probabilidade de a vítima, mesmo sem nenhuma intenção em faltar com a verdade, em razão de ela própria ter sofrido a agressão, e isso comprometer a lealdade do seu depoimento. Aliás, isso é muito natural de ocorrer em relação a qualquer pessoa, tá? Não só a vítima, a própria testemunha, como é a prova seguinte que vamos analisar, isso é bastante comum, a questão da falibilidade humana. Um dos maiores problemas do depoimento é exatamente a questão até o momento em que a pessoa deixa de estar falando conforme a sua percepção ou conforme a recordação e, às vezes, fazer conclusões de ordem lógica, tá? E isso pode também conduzir a um depoimento inadequado. E até ao que já comentamos em sala de aula, mas é importante uma vez mais repetir, o sistema audiovisual aí vai dar uma outra dimensão valorativa, não só para o eventual depoimento prestado à distância ou colhido por um outro juiz, mas na fase recursal para os tribunais, porque, como se sabe, o corpo fala. A linguagem corporal ela é muito forte. Essa aula, por exemplo, se os senhores estivessem apenas escutando a aula, com certeza teria um grau de compreensão bem inferior ao que propicia só a questão da forma como eu estou falando, como eventualmente eu estou fazendo os gestos, né? Então, isso também é algo a ser bastante analisado na hora que se está fazendo a colheita do depoimento. Observar a postura, né? Esse é uma parte da linguagem corporal muito importante. Os gestos, né? Os gestos realizados pela pessoa ao falar, e também as expressões faciais. Esses são três elementos assim extremamente expressivos da linguagem corporal. Com relação à testemunha, aí a diferença é que a testemunha é um terceiro, é uma terceira pessoa que não é protagonista dos fatos, seja na qualidade de agente ativo ou passivo. É uma pessoa que tem conhecimento a respeito do fato criminoso. E por isso mesmo ela tem uma certa
já uma neutralidade maior do que o próprio depoimento da vítima, né? Porque ela é uma terceira desinteressada, né? Que vai depor sobre fatos que ela tomou conhecimento, né? Que via de regra ela tomou conhecimento pelo acaso, né? Porém, mesmo assim, o testemunho, a literatura é rica em apontar vários fatores que podem comprometer um depoimento, né? Pode comprometer, na verdade, a lealdade desse depoimento. E muitas vezes a pessoa não tem nenhum interesse em faltar com a verdade, mas ou acrescenta detalhes que não ocorreram, ou ela não se recorda de determinados pormenores. Isso é muito comum. Aliás, é preocupante sempre quando se diz que um depoimento foi contraditório porque um determinado detalhe não foi mencionado, ou foi mencionado e na verdade não ocorreu, ou não ocorreu da forma como estabelecido. Na experiência profissional nós temos vários e vários casos dessa natureza, de uma pessoa, por exemplo, dizer que a pessoa passou à sua frente, quando na verdade a pessoa passou por trás. Dizer que estava segurando uma criança no momento do que ocorreu o episódio, quando na verdade ela tinha segurado essa criança momentos antes, mas na hora em si nesse momento salientado, ela não se encontrava com essa criança. Então não é a circunstância de um pormenor, um detalhe não corresponder à verdade que se vai fazer a conclusão de que tudo mais não está de acordo com a realidade dos fatos. Então tem que ter muita sensibilidade, tranquilidade para observar esses casos, que é muito comum de ocorrer, né? Como disse anteriormente, na experiência profissional nós temos vários e vários casos em que circunstâncias dessa natureza eventualmente ocorrem. E até porque o testemunho não necessariamente, apesar de ser uma pessoa, um terceiro desinteressado, né? Uma terceira pessoa desinteressada, mas de toda sorte ele tem um coeficiente pessoal. As condições pessoais da testemunha, elas de certa forma interagem e contribuem para que seja fornecido o depoimento. Por exemplo, para um médico, uma cena em que tenha bastante sangue, ele pode analisar e verificar um caso daquele e achar que não tem maior gravidade, ou que foi algo que não representou tanta violência, enquanto que para uma outra pessoa que não suporta ver sangue, só o fato de a cena ter produzido essa quantidade de sangue, já aí ela pintar um quadro bem mais violento do que na verdade se deu. Então os vícios no testemunho, eles são bastante corriqueiros, daí porque, né, se tem aquela máxima de dizer-se, né, que a testemunha é a prostituta das provas, porque muitas vezes a pessoa, por mais que tenha todo o interesse em dizer a verdade, mas finda omitindo ou acrescentando detalhes que na verdade não ocorreram. Às vezes a pessoa, até porque na intenção de dar um depoimento lógico, o subconsciente leva a pessoa a fazer determinadas conclusões que são altamente perigosas. Por isso que nem sempre o depoimento mais
que merece maior credibilidade é aquele que tem início, meio e fim. Não é raro um testemunho ele aparentemente ser incongruente, aparentemente ele ser ilógico, mas na verdade a pessoa está dizendo apenas e tão somente aquilo que ela conseguiu captar, aquilo que ela se recorda dos fatos, sem fazer complementações de ordem lógica ou conclusivas a respeito dos fatos. Então, também é uma outra preocupação na hora da avaliação do testemunho, de não se deixar levar por essa aparente harmonia ou desarmonia de um eventual depoimento. E aí há vários doutrinadores que esmiuçam ou elencam diversos fatores que podem comprometer a lealdade do depoimento. O modo como foi percebido o evento criminoso pela testemunha, o modo como conservou na memória. Aliás, as pessoas, até por experiência própria, se observa isso. Nós no início temos a memória a respeito de um fato, quando passamos a comentá-lo num momento mais contemporâneo, ela é muito rica, né? Os detalhes são muito ricos, e depois o nosso pensamento, nossa memória vai glosando toda aquele fato, as circunstâncias do fato, e naturalmente a gente vai perdendo alguns detalhes e ficando só com o episódio na sua parte mais expressiva ou contundente. O modo como é capaz de explicar, uma testemunha mais fluente, tem testemunhas que têm dificuldade de se expressar, ou mesmo pessoas que têm nervosas, só pelo fato de estar perante uma autoridade judiciária, com todo aquele formalismo de uma audiência, ou a responsabilidade do depoimento dela, pode também levar a pessoa a ter dificuldade ou de passar a impressão de que não esteja dizendo a verdade, ou que não tem segurança a respeito do que está falando. E aí também a questão se era de noite ou era de dia, se ele estava bem iluminado ou não estava, se ela estava longe ou perto, se tinha algo específico, se ela estava no estado de emoção elevado ou não, né? Então todas essas circunstâncias, elas vão em certa medida interferir no depoimento a ser prestado pela testemunha. A testemunha é um meio de prova, né? Prova, uma prova oral, por isso é a prova oral que tem essa característica da neutralidade, né? A distinguir em relação ao depoimento da vítima. Ela, em rigor, de duas espécies. Ela pode ser uma testemunha direta ou uma testemunha indireta. Essa testemunha direta, testemunha de viso, é uma testemunha muito importante, porque é a que presenciou o fato. E a testemunha indireta é aquela que soube do fato por intermédio de outra pessoa. Às vezes, por intermédio. Isso é muito importante, saber se ela tem um conhecimento próprio, porque viu os fatos, ou ela tem um conhecimento do fato ou de um determinado detalhe, porque alguém falou, e que alguém foi esse, e às vezes pode ter sido o próprio acusado ou a própria vítima. Então, sempre que, na época em que se fazia ainda no modelo tradicional, o juiz, por meio de ditado, o juiz escutava o que a testemunha dizia e depois passava para a forma escrita, o juiz sempre salientava: sabe de ciência própria, ou sabe porque ele foi informado por ouvir dizer. Essa é uma expressão bastante corriqueira, essa de ouvir dizer, para já se
ficar sabendo que o que a testemunha estava falando não era de conhecimento próprio, mas sim em razão de ter sido informada a respeito dos fatos. Também pode ser classificado em testemunha própria e testemunha imprópria. Testemunha própria é aquela chamada para provar o fato criminoso em si. Testemunha imprópria é para aquela chamada para depor a respeito de um fato relacionado ao crime. Por exemplo, para depor que viu o acusado passando em um determinado local a tantas horas, ou que sabe que o acusado 2 dias ou algum tempo antes tinha ameaçado a vítima, algo do gênero. Características do testemunho, né? O primeiro é a judicialidade, e aí a questão de ser colhido durante a fase do processo, né? No sistema criminal, de regra, primeiramente ela é ouvida perante a autoridade policial, e só posteriormente é que ela vem a depor em juízo. Mas como é uma prova produzida, e quando nós falamos sobre inquérito policial já fizemos essa observação, ela é uma prova produzida, ela tem que ser na fase do processo. Então, nada obstante a testemunha ter sido ouvida durante a fase investigatória, ela há de ser renovada no processo, que aí está assegurado o contraditório. Porém, a despeito disso, não é vedado ao juiz examinar e até confrontar o depoimento feito em juízo e aquele na fase investigatória. Até porque o artigo 155, com a redação o caput do artigo 155, com a redação já da reforma de 2008, deixa expresso, normatizando a jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, que o juiz não pode, o que é vedado ao juiz é valorar a prova ou proferir sentença condenatória com base exclusivamente em prova obtida durante a fase investigatória. Mas o juiz pode ainda eventualmente fazer referência a elementos informativos contidos no inquérito policial, mesmo se tratando de depoimento de testemunhas. A oralidade, agora a gente tem propriamente a oralidade, né, como eu salientei no início, né, da nossa explanação. Agora nós temos, em razão da adoção do sistema audiovisual, a gente tem a oralidade não só quanto à produção da prova, mas também como ela fica armazenada no processo e serve como prova. A objetividade, isso é uma característica, né? A testemunha ela deve se circunscrever a falar sobre os fatos, né? Às vezes tem a testemunha que vem ou que conta toda uma história de vida da pessoa. Isso é mais comum quando se trata da testemunha de defesa, que ela vem só, que é o que se chama de testemunha de referência, para dizer da boa índole, de que se trata uma pessoa de bom comportamento e tal, que isso é importante na eventualidade da sentença condenatória, quando o juiz for valorar as circunstâncias judiciais. Mas o que de mais importante é pontuar nessa questão da objetividade, e essa objetividade está no artigo 213 do Código de Processo Penal, é de que a testemunha não deve e não é chamada para fazer juízo de valor. Esse não é papel de testemunha. A testemunha vem falar sobre o que ela sabe, sobre os fatos. Por exemplo, um tipo de pergunta, se a testemunha acha
que o acusado seria capaz de praticar aquele tipo de crime. Ora, ela não está lá para dizer o que ela acha a esse respeito. Ela está a falar sobre fatos que ela tem conhecimento. A retrospectividade, outra característica, que é a função da prova é contar um fato naturalmente já ocorrido. Então, o testemunho também tem essa característica da retrospectividade. A capacidade jurídica de depor. O Código, no artigo 202, ele não faz distinção em relação a qualquer pessoa, qualquer ser humano é capaz para prestar um depoimento. Pode ser uma criança, pode ser até mesmo uma pessoa que não apresenta rigidez mental. Caberá ao juiz avaliar esse depoimento em conjunto com as demais provas e aí lhe atribuir a validade. E aí é importante fazer uma consideração, e até quando falei da vítima, deveria ter pontuado, é que uma das preocupações, e com base na justiça restaurativa, é de estabelecer a colheita de depoimento da vítima sem dano. O depoimento sem dano, principalmente quando se trata de situação de agressão sexual envolvendo crianças ou mulheres. O CNJ tem inclusive um programa interessante a esse respeito. E quando se trata de criança, por exemplo, tem se tomado a precaução de o depoimento da criança, até para evitar que ela passe por um trauma maior durante a instrução do processo, é feito por uma equipe interdisciplinar. E esse depoimento é gravado em vídeo, podem ser até formuladas as indagações, as perguntas que os advogados ou eventualmente o Ministério Público têm interesse em fazer, o próprio juiz, e essa equipe interdisciplinar cuida de colher essas informações a respeito do depoimento a ser prestado pela criança ou a pessoa vulnerável em si. O dever jurídico de depor está no artigo 206, na primeira parte. Ser testemunha é uma espécie de hipoteca social. Há uma obrigatoriedade. Imagina se a testemunha pudesse se furtar ao dever de prestar o depoimento, que via de regra ela não iria, né? Na verdade é um ônus, e um ônus às vezes bastante pesado, até mesmo de a pessoa comprometer a sua integridade física, porque pode ser que daí venha alguma represália. Aliás, temos, e tanto é que vamos falar um pouco mais à frente da questão do sistema de proteção às testemunhas, né? Em determinados casos, principalmente dos crimes de base organizativa, tem-se a preocupação em proteger a vítima sob pena de ela sofrer represálias e ter receio, evidentemente, de prestar o depoimento. Então aí sim, se a testemunha não comparecer para prestar o depoimento, o juiz pode e deve determinar a sua condução coercitiva, que se chama também a condução debaixo de vara. A expressão antiga é utilizada no jargão forense. Então, isso está expresso no Código de Processo Penal. E até por isso, o Código também, no artigo 224, estabelece que a testemunha fica na obrigação de comunicar até um ano do início do processo, de quando ela deu o depoimento perante a autoridade policial, a comunicar qualquer alteração de residência ou domicílio, exatamente para que ela possa ser encontrada e
intimada para participar dos atos do processo. O artigo 218 e artigo 219 estabelecem em conjunto, em interpretação combinada, as sanções aplicáveis à testemunha que eventualmente recalcitre em prestar o testemunho. A condução coercitiva, a aplicação de multa, prevista no artigo 453, a possibilidade de ser em tese enquadrada a conduta no crime de desobediência, além do pagamento das custas da diligência devido à sua ausência ao ato para o qual foi convocado. O mesmo artigo 206, na primeira parte, conquanto estabeleça a obrigatoriedade de depor, na segunda, prevê que determinadas pessoas não são obrigadas a depor, a não ser em situação extrema. E mesmo assim, nessa situação extrema, quando não for possível obter a prova de outra forma, essas pessoas não prestam o depoimento sob o compromisso de dizer a verdade. E pelo Código, essas pessoas são ou ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que separado judicialmente, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado. Isso aí, óbvio, assegurando aqui se aproxima muito com o direito ao silêncio do acusado, né? Também seria uma violência se exigisse que a pessoa, numa situação dessa natureza, envolvendo um ente querido mais próximo, ela seja obrigada a dizer a verdade. É compreensível que, nesse caso, ela tem interesse em defender a pessoa. Daí porque ela não assume o compromisso de dizer a verdade. E veja que aqui não se fala na questão de amizade e inimizade. Se uma pessoa tem amizade ou inimizade, isso por si só não gera o descompromisso em dizer a verdade. Ou melhor, é comum, criou-se isso tanto no ambiente do processo penal como no civil, embora não tenha previsão nenhuma expressa, em razão de a pessoa ser inimiga ou ter uma amizade próxima com o envolvido no processo, de afastar o compromisso de dizer a verdade e tomar o testemunho apenas em termos de declarações. Mas não há dispositivo nenhum expresso nesse sentido. Pelo contrário, se a pessoa, a despeito da amizade ou inimizade, ela tem um compromisso, o dever de dizer a verdade e presta o testemunho com esse compromisso. Se faltar com a verdade, em tese, estará a praticar o crime de perjúrio. É diferente na situação expressa do Código em relação aos parentes próximos, né, como pai, mãe, né, e aí, como salientado, por circunstância bastante compreensível. Nada obstante essa previsão, ainda há outras do Código em que desobrigam o comparecimento em juízo. O artigo 220 fala nos impossibilitados em razão de enfermidade ou velhice, né? As pessoas que têm o direito de indicar dia, hora e local para prestar o depoimento, está no artigo 221, né? Mas
boa parte das autoridades parlamentares, chefes de executivo, magistrados, membros do Ministério Público, eles têm essa prerrogativa de dizer dia, hora e local para que seja prestado o depoimento. Mas aqui é uma questão importante de ser fixada. A audiência ela é pública. De regra, todos os atos processuais são públicos. De modo que, se uma pessoa quer utilizar dessa prerrogativa, isso não quer dizer, por exemplo, queira e diga que quer ser ouvida em seu escritório, no seu local de trabalho, ou que quer ser ouvida na sua própria residência, isso não quer dizer que a audiência, por esse fato, vai ser secreta ou será sigilosa. Eu entendo que mesmo nessa situação, se ele pretende que assim seja feita no seu próprio local de trabalho ou de residência, essa audiência terá que ser pública, e todos irão para lá e naturalmente que o juiz vai ter que verificar o local onde vai ser feito, porque vai ser um ato judicial, mesmo se for no escritório da pessoa que vai prestar o depoimento, ou no gabinete, digamos que seja um juiz que vai depois querer depor no seu gabinete, mas vai ter que ir lá pessoas do fórum para preparar o ambiente e naturalmente colocar o juiz que vai presidir o ato numa mesa que possa ficar central, e também os locais onde vão ficar o membro do Ministério Público, a defesa, réu, e o serventuário que vai controlar a audiência. Se for no sistema audiovisual, hoje não se utiliza mais nem a figura do digitador, né? Então não é tão simples essa circunstância de uma pessoa querer ser ouvida no seu local de trabalho. Durante a minha experiência como juiz, eu só tive uma oportunidade em que a pessoa quis valer essa prerrogativa de ser ouvida no local por ela escolhida, mas assim se manifestou. Quando eu coloquei as condições, né, a pessoa declinou, mas indicou apenas o horário, o dia e hora que ela estaria com possibilidade de ir ao juízo prestar o seu depoimento. Os diplomatas em razão da Convenção de Viena, eles não são obrigados a depor como testemunha, né? Eles são chamados, né? Porém, se eles não comparecerem, eles não podem ser conduzidos à força para o juízo a fim de prestar o testemunho. E também as testemunhas que residem fora da comarca. As testemunhas que residem fora da comarca, tradicionalmente, na versão originária do Código, eram inquiridas por meio de carta precatória. Não se pode obrigar uma testemunha que mora em outra unidade da federação ou em outro município que ela se desloque até o juízo. Para resolver esse problema, a única forma que tínhamos anteriormente era a expedição de carta precatória, que um outro juiz cooperava para a realização do ato processual. Com o avanço da tecnologia, nós temos a possibilidade de fazer essa audiência à distância por meio da videoconferência. No caso, é expedida uma carta precatória para que o juiz deprecado viabilize um local, óbvio que no fórum deprecado, para que seja colhido o depoimento dessa pessoa por videoconferência. Isso é muito importante, como a gente já falou, porque também preserva o princípio da identidade física do juiz, né? É importante que a prova seja colhida
a colheita da prova seja presidida pelo juiz que vai julgar o processo e não por outro que não tem maior conhecimento a respeito do fato. E também no ambiente criminal a gente se implica que quem vai participar da audiência vai ser o próprio membro do Ministério Público que ofereceu a ação penal, sem falar que a defesa também aí vai ter a oportunidade de o próprio advogado do acusado estar presente, o que nem sempre ocorre quando se trata de ouvir testemunha em outra unidade da federação. Nem sempre, aliás, não, a regra é o contrário, a vítima ou o acusado tem recurso financeiro para bancar a viagem de seu advogado a fim de participar de uma audiência em outra unidade da federação. Também há uma proibição de depor, no artigo 207, primeira parte, que são aquelas pessoas em razão da profissão, né, da atividade exercida, tem um dever do sigilo profissional. E aí, particularmente, a situação do advogado. O advogado que toma conhecimento dos fatos em razão da sua atividade profissional, por ter sido contratado pelo acusado, seu cliente, ele não pode depor a respeito dos fatos, por óbvio. Mas o código, né, ainda aí no artigo 207, na segunda parte, faz ressalva que se a pessoa for desobrigada pelo acusado, ela poderá depor. E ainda fica numa faculdade, não necessariamente ela pode ser obrigada. O compromisso ou a previsão expressa normativa quanto ao dever dizer a verdade está no artigo 203. Né? O juiz sempre faz essa advertência, né? No termo do depoimento, né? Fica constando que ela foi advertida quanto ao direito de dizer a verdade. A isenção desse compromisso se dá apenas em relação a quem tenha algum problema de deficiência mental, porque, como a gente disse, também essas pessoas se aceita os depoimentos. O fato de uma pessoa ser deficiente mental não inibe a sua participação no processo, muito pelo contrário, na qualidade de testemunha. E também os menores de 14 anos de idade, além daqueles parentes próximos, o cônjuge, o pai, a mãe, o irmão, né, lá da segunda parte do artigo 206. Esses não assumem compromisso de dizer a verdade. Aqui é uma crítica, que embora não seja uma questão de maior relevância, porque o código coloca a isenção do compromisso de dizer a verdade apenas para os menores de 14 anos, mas com um menor de 18 anos isso é insignificante se ele está com o compromisso de dizer a verdade ou não, porque de toda sorte o compromisso de dizer a verdade implica de ela poder ser responsabilizada pelo crime de falso testemunho. Como a imputabilidade penal só começa a partir dos 18 anos, essa pessoa que está entre 14 e 18 anos, ela, embora assuma o compromisso de dizer a verdade, se faltar com a verdade, não irá ser responsabilizada pela prática de crime. A sanção pela falta do compromisso de dizer a verdade é o responder pelo crime de perjúrio ou de falso testemunho. Também, embora não esteja no código expresso, diferentemente do que ocorre em outros sistemas, mas há pessoas que apresentam incompatibilidade para ser testemunha.
o juiz, né, o advogado do réu, o corréu não é testemunha, né, ele é corréu, ele é réu do processo, o representante do Ministério Público e os serventuários da Justiça. Naturalmente que o juiz pode ser testemunha, ele não pode ser testemunha do caso que ele está dirigindo o processo. E aqui se entende melhor falando o contrário. Se o juiz conhece o fato criminoso ou presenciou o fato criminoso, ele não pode atuar como juiz nesse processo. Ele tem, se for o caso, de atuar na qualidade de testemunha e não de juiz. Por questão, inclusive, de ordem lógica. O juiz só pode julgar e deve julgar com o que está dentro dos autos. Se ele próprio vivenciou os fatos, conhece os fatos extra-autos, ele não está habilitado para julgar, porque isso vai interferir no seu julgamento. E aí quebra um princípio fundamental, o princípio da ampla defesa, porque o acusado tem o direito de exercer a ampla defesa em relação àquilo que está dentro dos autos. O que está fora, ele não vai poder imaginar para se defender. Então, a razoabilidade dessa incompatibilidade é evidente. O Código ainda fala na contradita e na arguição de defeitos. Isso está no artigo 214. Em rigor, quando vai ser prestado o depoimento, o juiz pergunta se a testemunha conhece, é parente do acusado, da vítima, exatamente para ver se a pessoa se enquadra ali naquela segunda parte do artigo 206. Igualmente até para saber se a testemunha tem alguma inimizade ou amizade com os envolvidos no processo. Isso, em razão disso, se tem, o juiz faz essa advertência, e se eventualmente não houver houver a omissão de algum fato a esse respeito, uma das partes, ou a defesa, ou o Ministério Público, deve fazer a contradita em relação à testemunha, a fim de até buscar a sua desqualificação, ou seja, colocar sob suspeita aquele depoimento, pela condição da pessoa em si, pela condição da testemunha em si, né? Ou então colocar em suspeita a lealdade daquele depoimento. E a doutrina faz uma diferença nisso, da forma como tratado no Código, entre contradita e arguição. A contradita é em relação à pessoa em si, a qualidade da pessoa que vai prestar o depoimento. E a arguição é em relação ao conteúdo do depoimento prestado, quanto a ele merecer ou não fé em razão de uma determinada circunstância. Número máximo de testemunhas no procedimento ordinário são 8, né? No sumário e no plenário do júri são 5, e no juizado especial igualmente 5 pessoas. Não é raro em processos de maior complexidade, ou pessoas envolvidas, se procurar estabelecer um número de testemunhas até esses limites e depois indicar outras pessoas em termos de declaração. É óbvio que não é adequado isso, né?
é uma forma de buscar superar essa limitação. Mas é um primeiro aspecto que nem a reforma cuidou de já trazer uma solução, é porque se discute bastante se essa limitação é em relação ao processo ou é em relação ao número de réus ou se é relativo ao número de crimes imputados ao acusado num determinado processo. Por óbvio que se são 2 acusados, cada acusado pode arrolar um grupo de testemunhas no procedimento ordinário, que é o que a gente está tratando. No procedimento ordinário, ele poderá arrolar aí até 8 testemunhas, cada um deles. Então, em rigor, seriam, eles vão aí, cada um dos réus teria essa quantidade de testemunhas, 8 testemunhas, independentemente se eles estão defendidos pelo mesmo advogado ou não. Porém, o que, em relação ao Ministério Público, o que se entende é que esse grupo, esse limite de testemunhas é em relação ao número de crimes imputados. Então, se são 2 crimes, são 2 grupos de até 8 testemunhas para cada um dos crimes. Isso pouco importando o número de acusados que eventualmente estejam sendo denunciados. Até a reforma de 2008 a gente adotava um sistema chamado sistema presidencial. O acusado, aliás, as partes, primeiro, demonstrando bem o nosso sistema inquisitivo, primeiramente o juiz era quem fazia as perguntas, ou seja, explorava a testemunha, e depois, conforme fosse, ele passava a palavra ao Ministério Público para ele formular suas perguntas. O Ministério Público nem o Ministério Público nem a defesa podia fazer a pergunta diretamente à testemunha, tem que fazer por intermédio do juiz. Ele perguntava ao juiz e o juiz reperguntava à testemunha. Isso bem próprio do nosso sistema inquisitivo que até então vigorava. Como a gente mudou o modelo, na verdade a partir da Constituição de 88, essa pergunta agora pode ser feita e deve ser feita diretamente pelas próprias partes, com a adoção do sistema que se chama do cross-examination, é a pergunta direta feita pelas partes, e o juiz deixa de ser aquele que vai explorar a prova. O juiz só pergunta no final, isso mesmo se houver alguma coisa a ser complementada. Em rigor, são as partes que devem explorar a prova. Isso fica claro pelo artigo 212 caput do Código de Processo Penal. E no parágrafo único fica esclarecido que o juiz só deve fazer as perguntas depois das partes e ainda assim para esclarecimento de fatos importantes. O conteúdo do depoimento, como disse há poucos instantes anteriormente, o juiz fazia um ditado. No modelo tradicional, a testemunha respondia, o juiz ia ditando, e pelo artigo 214 ele deveria procurar ser o mais fiel possível às expressões utilizadas pela testemunha. Mas de toda sorte,
o que ficava nos autos não era aquilo que a testemunha tinha dito, e sim o que o juiz disse que a testemunha tinha dito, ou seja, o que ditou o juiz para ser para restar escrito, reduzido a termo pelo serventuário que auxilia na realização da audiência. Mas não o que a testemunha tinha propriamente dito. A reforma de 2008 modificou esse cenário, né, a partir do momento em que especificou que sempre que possível deve ser feita a documentação de todos os depoimentos pelo meio audiovisual, e nesse caso, embora não fosse necessária a advertência, consta que não há a necessidade de se fazer a degravação, como nós já tivemos a oportunidade de conversar a respeito desse assunto. A ocasião para o depoimento é na audiência una, explicamos anteriormente já, mesmo quando se trata de videoconferência, o juiz deprecante pede para que o deprecado viabilize a possibilidade de a pessoa ser ouvida naquele dia ou naquela hora, mas geralmente tem se conseguido, né, pelo menos na minha experiência, e conheço também vários juízes que procedem dessa forma e têm conseguido obter sucesso. Quando debatemos sobre o princípio da ampla defesa e da diferenciação da ampla defesa no processo penal para o processo civil, salientamos que a ampla defesa no processo penal é muito mais densa e abrange ainda o direito de o réu participar da audiência e de auxiliar o seu advogado. Daí porque, nada obstante ele tenha advogado constituído e o advogado seja intimado pelo expediente para participar da audiência, o acusado tem o direito de ser intimado pessoalmente para querendo participar do ato processual. A ausência dessa intimação gera nulidade relativa, mas é uma nulidade, e se eventualmente houver a demonstração do prejuízo eventual que tenha ocasionado, pode anular o processo. E a esse respeito, então, diga-se, houve uma mudança com a reforma de 2008, no artigo 2017, porque de acordo com o artigo 2017, todas as vezes em que, na redação originária, né, anterior, todas as vezes em que a testemunha se sentisse incomodada ou intimidada com a presença do acusado, a solução era tirar o acusado da sala de audiência. Com a reforma de 2008, foi estabelecido que, nesse caso, se for possível, ao invés de o acusado ser retirado do local, e com isso, de certo modo, comprometer um pouco a sua participação no processo, quem deve ser retirado é a testemunha, para que ela preste o depoimento por videoconferência. Por isso mesmo, muitos juízes organizam um ambiente de trabalho, o fórum, para ter um outro local além da sala de audiências, para fins de tomar o depoimento de testemunhas quando, nessa hipótese do 217, a testemunha se sente intimidada com a presença do acusado. Isso, vários casos, isso acontece, né? Temos adotado com uma certa frequência nos crimes de roubo à mão armada, as agências bancárias ou a empresa de correios.
o Brasil, a partir de 99, trouxe uma legislação, assim, adotando um modelo de outros países, passou a adotar uma legislação, a Lei 9.807, que teve a preocupação de estabelecer um programa de proteção a testemunhas. É uma legislação bastante interessante. Nós temos várias e várias pessoas aí já integradas ao programa. Esse programa é tanto no nível estadual quanto federal. E o federal não necessariamente para os crimes da alçada da Justiça Federal, mas naqueles casos mais emblemáticos, mais que requer um maior cuidado, né? E tem obtido bons resultados esse sistema que tem funcionado. Então a finalidade dela é dar essa proteção às pessoas que venham eventualmente a ficar em situação de risco pelo fato de serem chamadas para prestar depoimento contra pessoas, principalmente nos crimes de base organizativa. Então, ela traz todo o procedimento, como é que se faz, né, o requerimento na seara administrativa, mas pode ser feito ao juízo também, né? E aí, sendo integrada reconhecida a relevância e a necessidade de a pessoa ser integrada ao sistema de proteção, e isso inclui a segurança, a escolta, né? Até mesmo a possibilidade de transferência para outra localidade, né? Também a questão da mudança do local de trabalho, né? Ou até eventualmente de ficar sendo mantida pelo Estado quando se trata de pessoas da iniciativa privada. Até a possibilidade também de haver a alteração do nome, né? Do nome para dificultar a sua localização por quem esteja ameaçando. Então isso está na Lei 9.807, mais precisamente no artigo 7º, no seu artigo 7º. Bom, outro tipo de prova oral previsto e que seria logo depois das testemunhas é a careação. Como o nome está a dizer, a careação é colocar duas pessoas cara a cara. É muito comum na fase investigatória se fazer a cariação entre as pessoas nessa fase do inquérito, mas no processo é muito raro. E até porque ela é uma prova que geralmente não surte efeito, não traz um resultado prático e, em rigor, pode levar mesmo a situação de uma pessoa ficar inibida, de uma outra ser mais sagaz, né, se fazer acreditar em relação à outra com quem ela está sendo acareada. Então ela é uma prova que não é recomendada. Ela é para uma situação extrema, em que se identifique que as duas pessoas, o que elas estão a dizer é altamente incongruente, né, uma contradição muito forte entre uma e outra, e que isso seja relevante, que seja bastante relevante se fazer essa
o esclarecimento a respeito desse assunto. Se não for de relevância, for uma contradição que não comprometa o conhecimento da realidade dos fatos ou que comprometa o julgamento do processo com base na verdade real, não tem por que se determinar a sua realização. Sem embargo do que já foi dito, né, que como ela pode vulnerar sobremaneira a pessoa que está para dizer a verdade. Pode ser ficar intimidada com a presença da outra, nessa cariação. E daí porque o código ele teve uma parcimônia com esse tipo de prova, né? E ele elenca aí, ele elenca os requisitos para a realização da cariação, e que basicamente isso está no artigo 230. Em rigor, tem que ser uma divergência de prova, óbvio, de um tipo de prova oral, que seria entre acusado e testemunha, entre testemunhas ou entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida. Essa divergência seja sobre fatos ou circunstâncias relevantes para a solução do caso. E terceiro, que não haja nos autos outros elementos de prova suficientes para esclarecer essas divergências. Veja a preocupação do legislador. Se houver outro modo de dirimir essa divergência entre as pessoas que produziram os depoimentos incongruentes, o juiz não deve utilizar a acareação. E quando ocorre a acareação, via de regra, cada uma vai confirmar aquilo que eventualmente tenha dito. Uma carreira de juiz, como juiz federal de 22 anos, nunca tive uma acareação. Já houve pedido de acareação, mas negados. E também, do outro lado, tinha tido a oportunidade de participar de uma acareação uma única vez, e que o resultado também não foi satisfatório, até porque as pessoas apenas fizeram ratificar aquilo que haviam dito anteriormente. Daí porque, a despeito disso, a doutrina vai dizer, né, que o valor da acareação ele é um valor que o juiz deve ter muita ponderação, porque uma pessoa pode se sentir intimidada em relação a outra e parecer que não tenha segurança ou que tenha mentido, exatamente porque ela tenha ficado um tanto quanto inibida pela presença da outra, que tenha maior capacidade de expressão, ou mesmo pela força física, né? Ou intimidar pela força física. Daí porque não é comum que ocorra a acareação. E mais, pelo dispositivo, pode haver acareação entre acusado e testemunha, ou o acusado e a pessoa ofendida. Como nós vamos ver, e aliás já várias vezes já tivemos a oportunidade de conversar a respeito, eu entendo que o direito ao silêncio, e que ele está compreendido na parte do princípio da ampla defesa, ele contempla também o direito, ele está dentro do direito da ampla defesa, e na verdade ele dá o direito também de não comparecer à
ao juízo. Então ele não pode ser conduzido coercitivamente para a audiência. E muito mais não pode o acusado ser obrigado à acariação. Aqui, para mim, sem tirar e nem pôr, se aplica o entendimento e decisão, inclusive do Supremo, de que o acusado não pode participar da reconstituição do crime. Ou seja, melhor dizendo, não pode ser obrigado a participar da reconstituição do crime, porque nesse caso ele está produzindo prova contra si. Do mesmo modo, entendo que ele não pode ser obrigado a participar de uma acariação, porque aí ele estaria sendo obrigado a produzir uma prova contra si. Então, também acho que o dispositivo, isso na verdade está no artigo 229, caput, ele está derrogado na parte em que fala do acusado. O momento de realização da acariação também se dá na audiência una. É na audiência una que nós temos essa possibilidade da realização de acariação. Tem juiz que inclusive não libera as testemunhas, ficam todas aguardando em razão da eventualidade de surgir alguma contradição e ele determinar a sua realização. Acho que não tem sentido o juiz fazer isso, até porque, como verificamos, é muito raro ocorrer uma acariação no processo. Por fim, quanto à prova oral, nós temos o reconhecimento de pessoas e coisas. Pela forma como previsto no Código, reconhecimento de pessoas e coisas, o juiz marca um ato específico para a realização do reconhecimento de pessoas e coisas. Ou seja, ele já de antemão, quando marcar a audiência, ele haveria de dizer que, além de ser de ser produzida a prova, as declarações da vítima e a oitiva das testemunhas, também seria feito o reconhecimento eventual de pessoas e coisas. Mas na prática isso não é bem assim que acontece. O juiz não marca propriamente de que vai haver o reconhecimento. Por exemplo, em casos como assalto ou roubo à agência financeira, via de regra, sem que nada tenha sido dito a respeito, quando chega no momento da audiência, o juiz pergunta à testemunha se ela reconhece o acusado que ali está presente como a pessoa que a abordou quando da prática do crime, ou que ela viu no interior da agência. E geralmente assim se faz. Há uma certa crítica a esse procedimento, porque ele se desaparta do que o Código estabelece, que está aí do artigo 226 ao artigo 228. Porque da forma como está no Código, o juiz deveria marcar expressamente e além do mais, quando fosse fazer esse reconhecimento, ele teria que colocar outras pessoas parecidas diante de quem vai fazer o reconhecimento, a fim de que ela fizesse essa identificação, e não propriamente apontando uma única pessoa, perguntar ao reconhecedor, indicando já o acusado e ele sozinho, sem estar acompanhado de outras pessoas parecidas. A crítica aí, de certo modo, procede, porque não deixa de ser bastante sugestivo se fazer ao reconhecimento desse modo. E, aliás, qualquer que seja a forma do reconhecimento, é muito sugestiva a sua realização. Daí porque se tem muito cuidado quanto a eventualmente que venha a ser dito nesse reconhecimento.
E por outro lado, tem um dispositivo interessante, o que o código estabelece é em relação ao artigo 226, ao inciso 3º do 226. Esse inciso 3º diz: se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Então isso é o que, via de regra, acontece no reconhecimento feito perante a autoridade policial. Só que tem o parágrafo único do mesmo dispositivo que diz mesmo assim: o disposto no inciso 3º deste artigo, ou seja, que a gente acabou de ler, não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento. Então, mais claro, impossível. E é incrível que em alguns fóruns tem juiz que cria uma sala para o reconhecimento, ou seja, uma sala que quem vai reconhecer não pode ser visto pelo reconhecido, pela pessoa que está para ser reconhecida. Porém, como nós estamos vendo, e por expressa disposição legal, não é permitido esse tipo de procedimento quando se trata do processo. Aí aqui vem mais uma vez essa magnitude do princípio da ampla defesa no ambiente criminal, né? E olhem que esse dispositivo ainda é da versão originária do Código de 1941, com toda a sua porção, com toda a sua força ditatorial, policialesca, né, com que ela foi elaborada e com base na Constituição de 37, a Constituição mais retrógrada da história, da nossa história constitucional. Mas então esse é um procedimento inadequado se eventualmente for realizado na esfera judicial. E aí também, já que fizemos a leitura do 3º, merece ser feita a leitura do inciso 2º, naquilo que a gente já fez a pontuação. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, aí vem, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. De toda sorte, ao que dispõe o artigo 2º, não vejo maior problema de eventualmente o juiz perguntar a testemunha se ela reconhece o acusado como a pessoa que ela viu na realização da prática do crime. Embora, como disse, reconheça que, de certo modo, isso compromete um pouco o valor dessa prova, porque pode ter e tem um caráter sugestivo. Cabe ao juiz ter ponderação, ter a tranquilidade de examinar com vagar e verificar em conjunto com as demais provas existentes no processo. E aí pode-se questionar que essa forma de proceder ela vulneraria o princípio do direito ao silêncio. Eu entendo que não. Eu acredito que aí seria mais ou menos estabelecer. O acusado ele não está obrigado a comparecer aos atos do processo, ele não está obrigado sequer a prestar o interrogatório, como nós vamos ver quando formos abordar a questão do interrogatório. Porém, ele tem advogado para isso, ele há de saber que se ele estiver presente
eventualmente o juiz pode fazer uma pergunta dessa natureza. Então, o que o acusado não pode, pelo princípio do direito ao silêncio, é obrigado a produzir à força prova contra si. Mas daí nada proíbe que, se ele produz espontaneamente essa prova, como é a circunstância, ele estava na sala de audiência, por estar na sala de audiência, fazer uma pergunta dessa natureza, não, no meu sentir, não há vulneração ao princípio da presunção de não culpabilidade, ou melhor dizendo, do princípio da presunção de inocência. E aí, com essas considerações, concluímos essa parte da prova oral produzida em audiência, deixando para um outro momento para falarmos sobre o interrogatório, até porque o interrogatório, em rigor, eu incluo dentro do princípio da ampla defesa. O interrogatório, embora tenha sido inicialmente colocado e ainda esteja topograficamente no nosso código como meio de prova, mas é muito mais do que um meio de prova. Ela pode ser elemento de prova, mas a partir da Constituição de 88, com o direito ao silêncio, passou a ser um direito de defesa. Então, concluímos aqui a nossa aula sobre esse tema e agradeço a atenção. Obrigado.